Louvado seja o nome de Jesus. E aqui, irmãos, estava pedindo ao Senhor uma orientação para trazer uma palavra para os irmãos. E Deus me direcionou a respeito desse tema, que é vivendo o Evangelho acolhedor. Hoje nós vamos falar a respeito do acolhimento do Senhor e o que Ele pode trazer para as nossas vidas. E é interessante, irmãos, que Deus começava a ministrar o meu coração também. E antes da palavra ser trazida para os irmãos, ela vem primeiramente para nós. E aqui eu comecei a meditar a respeito desse Evangelho acolhedor, da forma que o Senhor Jesus acolheu as pessoas e de como toda a Bíblia ela percorre também de homens e mulheres de Deus agindo dessa maneira. E para iniciar o nosso tema dessa noite, que é vivendo um Evangelho acolhedor, a palavra acolher significa algumas coisas, e uma delas é receber, aceitar na sociedade, no lar, aceitar no círculo de amizade, e também significa trazer para perto ou receber com consideração e atenção. Então, a palavra acolher ela está muito ligada à aceitação, ela está muito ligada a receber alguém, ela está muito ligada a trazer alguém para perto, ela está ligada não só a trazer alguém para perto, mas ela está ligada também a respeito da consideração por essa pessoa e da atenção e aceitação por ela. E Jesus, no texto, ele diz: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. E o ensinamento do apóstolo Paulo para os irmãos em Romanos era esse: acolher como Cristo nos acolheu. E aqui Deus começava a falar ao meu coração a respeito disso, que o próprio Jesus, ele é um grande exemplo de pessoa acolhedora, e nós vamos ver isso na ministração dessa noite. Mas no início do Evangelho nós vemos Jesus acolhendo pessoas. Se você abrir a sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 35 ao 39, você vai ver Jesus acolhendo 2 discípulos de João Batista, que lá na frente vai se tornar discípulo de Jesus. E é interessante isso que a palavra de Deus diz no João, que é João Batista, outra vez na companhia de seus 2 discípulos. E vendo Jesus passar, diz: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, o seguiram. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiram, disse-lhe: que buscais? E disseram-lhe ele: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras ou assistes? E respondeu-lhe: vinde e vede. E foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. Então nós vemos Jesus acolhendo, no caso aqui, irmãos, era 2 discípulos de João Batista, mas era João e André, que foram e seguiram a Jesus, e Jesus o acolheu em sua casa durante todo aquele dia. E aqui nós vemos no início do Evangelho de Jesus, capítulo 1 de João, o próprio Jesus acolhendo, porque Jesus, ele é um exemplo para nós, de um exemplo de um Evangelho acolhedor. E é interessante que ele não conhecia João e ele não conhecia André, mas mesmo assim ele os recebeu, mesmo assim ele se importou com eles.
Na minha versão NVI, quando você vai ver esse texto, ele vai dizendo é mais ou menos às 4 horas da tarde. E mesmo assim eles passam o dia com Jesus. Jesus os recebe bem, Jesus o acolhe eles bem. E é interessante que esse o acolher, ele não está pautado somente nos evangelhos de Jesus, mas ele vem por toda a Bíblia. Desde o livro de Gênesis, você vai ver homens e mulheres de Deus acolhendo outras pessoas. E um dos exemplos desse fica em Gênesis 18, a partir do versículo 1 a 8. Quando Abraão vê de longe 3 homens vindo em sua direção, e um deles era o Senhor. E é muito linda a história que Abraão vai ao encontro deles. E no versículo 3 acontece algo inesperado. E disse o Senhor meu: se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passe do teu servo. Eu pedi só para Pedro colocar na NVI, por favor. Pronto, pode voltar para o versículo 2, Pedro. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé. Próximo dele, quando viu, correu para a estrada, para a entrada da tenda. E ao encontro deles, encurvou-se até o chão. E disse-lhe: meu Senhor, se acha por bem favorecer-te teu servo, não passe por mim sem fazer uma parada. E você continua a história. Abraão começa a acolher aqueles 3 homens em sua casa. A palavra de Deus diz que ele corre para a tenda e diz para sua esposa, que era Sara: prepara 3 medidas da melhor farinha para fazer bolos para os meus convidados. Ele vai procurar o melhor animal para servir também aos seus convidados. E é interessante aqui na história de Abraão, irmãos, que ele está acolhendo aqueles homens sem conhecê-los. Mas algo inesperado acontece, que um deles ele reconhece como seu Senhor. Nenhum momento da história de Abraão conhecia Deus pessoalmente, ou sabia Deus como Ele era. Mas nesse momento, quando esses homens chegam, Abraão, de uma forma acho que sobrenatural, sente que um deles é o seu Senhor. E não é à toa que a palavra de Deus diz que ele se prostra e diz: Senhor, eu sei que o Senhor está aí no caminho, mas para lá em casa. Que é isso, irmãos? Acolhimento. Abraão estava chamando o seu Senhor para a sua casa, para lhe acolher, para lhe entregar o melhor. E isso que é, irmãos? É um caráter acolhedor. A vida de Abraão, ela mostra nesse momento o seu desejo de servir o seu Senhor, de recebê-lo bem, que acolher significa também receber. Recebê-lo bem em sua casa. E a Bíblia continua, irmãos, falando a respeito dessas pessoas que acolheram. O exemplo disso é Raabe. Raabe, ela acolhe os espias em sua casa, para que o povo e o exército inimigo não encontrassem eles, o povo de Jericó, o exército de Jericó. E a gente viu que o acolhimento de Raabe na vida daqueles 2 espias trouxe salvação para a vida deles, mas futuramente também trouxe salvação para a vida delas e para a vida da sua casa. E a gente vê pela Bíblia sempre homens e mulheres de Deus tendo esse caráter acolhedor, esse desejo de receber alguém, receber bem. E aqui, irmãos, você vai percorrendo por toda a Bíblia, vai acontecendo dessa maneira. Também acontece com 2 discípulos no caminho de Emaús,
A palavra de Deus diz que Jesus morreu e já era, já bem dizer, o terceiro dia. Eles estavam indo para Emaús, saindo de Jerusalém, e no meio do caminho um homem se encosta junto deles e começam a falar a respeito do que havia acontecido em Jerusalém, do que havia acontecido com Jesus. E a palavra de Deus diz que eles vão andando junto pelo caminho e chegam até a cidade de Emaús. E quando eles chegam lá, já é tarde da noite, e os dois homens, os dois discípulos já estão para entrar em sua casa, e aquele homem vai seguir viagem. E ele diz: olha, fica conosco, porque já está tarde. E ali nós vemos os dois discípulos acolher o Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que no momento do partir do pão, o Senhor dá graças e eles reconhecem que quem estava com eles era o próprio Jesus. Mas a gente vê o caráter acolhedor do Evangelho na vida deles dois. Eles não conheciam aquele homem, mas eles resolveram recebê-lo em sua casa, acolheram ele em sua casa, para que ele não passasse por nenhum perigo no meio da estrada à noite. E é interessante isso, que aqui é só uma introdução a respeito desses homens e mulheres de Deus que tinham esse caráter acolhedor. E agora nós vamos entrar um pouco mais profundo a respeito do que é o Evangelho acolhedor. E eu separei alguns pontos. O primeiro dele é: o Evangelho acolhedor é um Evangelho que acolhe em amor. Por quê, irmãos? Porque se não tivermos amor, não tem como acolhermos bem outras pessoas. Porque o princípio do acolhimento vem a partir do amor que está gerado em mim. E é interessante isso, irmãos, que não é qualquer amor que torna a gente um bom acolhedor. E aqui eu separei as 4 definições do que é a palavra amor. E cada uma dessas definições vai mostrar um tipo de acolhimento diferente. E na última nós vamos ver que acolhimento é esse que Cristo tem por nós. A palavra amor, no grego, ela tem 4 definições diferentes. Nosso pastor já pregou aqui uma das quintas-feiras, se não estou enganado. Mas hoje nós vamos ver mais uma vez. E a palavra amor, a primeira definição que eu separei foi fielo, a segunda é estorge, a terceira é o eros e a última é o ágape. A primeira definição, fielo, significa amor fraternal, mais conhecida também como amizade. É o amor de irmãos e amigos. É um amor bonito, um amor verdadeiro, mas é um amor limitado, porque se baseia na troca. Você ama da medida que você é amado. E aqui, entrando no âmbito do acolhimento, o amor fiel, ele é um amor limitado. Nós vamos ver isso essa noite. Por quê? Porque dificilmente, irmãos, primeiramente nós vamos ver, voltando um pouquinho, né? Que o amor fiel, ele tem um princípio, que é isso, o princípio da amizade. Como é que o amor fiel ele surge? Ele surge a partir de quando duas pessoas compartilham algo em comum. Pode ser uma forma de pensar, pode ser alguma coisa que gosta, e assim surge a amizade. Como assim, meu Wagner? Não está entendendo nada? Tudo bem, vou dar um exemplo bem simples. Vamos dizer que está eu e o irmão Luquinha bem ali sentado. A irmã Luquinha gosta de guitarra. Eu cheguei, irmão Luquinha, rapaz, o solo daquela banda ali do Sonho Louvor é uma benção, né? O Luquinha gosta da banda e gosta de guitarra também.
Aí ele é mesmo, viu, mano? Irmão, aquela música eu gosto demais. E aí começa a surgir o quê? A amizade. Compartilhando coisas em comum. Que é o amor fiel. E na medida que eu vou tendo essa linha de amizade, ela é uma troca. Mas o problema é que na área do acolhimento, ela é limitada. Por quê, irmãos? Porque na área do acolhimento, se eu não conheço a pessoa e eu não tenho intimidade com essa pessoa, e se a minha linha de pensamento se diverge com ela, eu gosto de uma coisa, a pessoa gosta de outra, dificilmente ela vai ter aceitação e dificilmente eu vou conseguir acolher ela, porque não tem uma base de amor fraternal, não tem uma base de amizade. Então o acolhimento pelo amor fraternal ele é limitado. Vou dar um exemplo bem claro no dia de hoje, irmãos. Quem aqui tem alguma amizade, pode ter até de tempo, e chegou no tempo das eleições e diz assim: irmão, tu vota no partido A? Voto. Ou eu sou do partido B. Aí começa o quê? Ter um distanciamento. Quem aqui já pode ter deixado a amizade por causa de partido político? Vocês já ouviram? Já, irmão. Por quê? Porque o amor fraternal, ele dá e recebe. E quando tem uma divisão, é logicamente que vai ter uma separação. E por isso que o amor fraternal, ele não é um amor muito acolhedor. Porque ele só vai aonde eu tenho coisas em comum com a pessoa. E ele é diferente do amor de Cristo. E é interessantíssimo, irmãos, porque o amor fraternal, o fiel, na área do acolhimento, ele pode trazer alguns perigos. E um deles, irmãos, é que eu posso construir uma área de amizade e quando chegar outra pessoa para se englobar e não for do meu pensamento, ela não vai entrar. Eu vou ser bem simples no tempo de hoje, irmãos. Vamos dizer que tem uma panelinha lá no meu trabalho e eu quero fazer parte. Só que o meu pensamento diverge dos dele. E o que é que vai acontecer? Eu não vou ser bem acolhido. E você fala assim: irmão Vaguinho, tem isso na Bíblia? Tem. Eu peço que abra lá em Lucas 9, versículo 49 e 50. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônio em teu nome e procuramos impedi-lo, porque não era dos nossos. Então impeçam, e disse Jesus, não impeçam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. O que é que aconteceu aqui, irmãos? Os discípulos estavam impedindo o homem de expulsar o demônio no nome de Jesus, porque não era do grupo dos discípulos de Jesus. O que é isso, irmãos? Não era do ciclo de amizade, não era da panelinha. E o acolhimento fraternal, ele faz isso. E ali nós estamos vendo o discípulo de Jesus impedir um homem de fazer a obra do Senhor. E o que traz impedimento ao crescimento do reino, muitas vezes, é o amor fiel na área do acolhimento. E muitas vezes chega a pessoa para ser bem recebida, mas não é porque não se encaixa. Por quê? Porque não estão acolhendo com o amor que é para ser acolhido. E aqui nós vemos o acolhimento na área do amor fraternal. E como a gente viu, irmãos, ele é limitado. Ele não vai conseguir cobrir todas as áreas. Você vai conseguir acolher algumas pessoas, mas você também vai conseguir rejeitar outras. Porque o amor fraternal, ele é uma troca. O
segunda definição de amor é o storge, que é o amor também conhecido como amor maternal ou materno. É o amor dos pais pelos filhos. É o amor profundo, protetor, mas também limitado. No âmbito familiar, o acolhimento dele se baseia somente no âmbito familiar. Por que, irmão Wagner? Não, você nunca vai amar um filho seu, a outra pessoa, como você ama um filho seu. Sim ou não? Por quê? Porque o amor storge é um amor materno. E você nunca vai acolher uma pessoa como você acolhe o seu filho, sua filha. Sim ou não? Por quê, irmãos? Porque o amor storge, ele é limitado. E na área do acolhimento ele não consegue cobrir tudo. A terceira forma de amor é o eros, também conhecido como paixão. É o amor carnal, do homem para a mulher, o amor natural. Mas também ele é facilmente corrompido e muitas vezes egoísta, pautado na própria satisfação. E no âmbito do acolhimento, muitas vezes é usado por interesse. O amor, irmãos, ele é um amor perigoso, vamos dizer dessa maneira. Se você pode chegar até qualquer pessoa que tem um esposo, mas quando o amor ele é distorcido, existe uma questão possessiva, uma questão de muito ciúme e vários outros problemas. Por quê? Porque está tudo arraigado na satisfação de si mesmo. É um amor egoísta. Ele é um amor natural nosso? É, porque Deus fez o amor do homem para a mulher, da mulher para o homem. Mas ele é facilmente corrompido. E no âmbito do acolhimento, ele é muitas vezes usado por interesse próprio. Como assim, irmão Wagner? São pessoas que vão criar um laço de acolhimento, de recebimento, mas com uma intenção diferente. Uma intenção não de amor pelo próximo, mas de alguma forma ela vai conseguir uma vantagem através daquela amizade, através daquele acolhimento. Ele existe um interesse próprio por trás. É algo que vai gerar um acolhimento com segundos interesses. E esse é o amor eros no acolhimento. Ele sempre vai andar por esse caminho da autossatisfação. E por último, irmãos, é o amor qual a palavra nós lemos. É o amor ágape. É o amor mais completo, mais profundo, mais verdadeiro que existe. É o amor do próprio Deus para conosco. É o amor que João 3,16 diz assim, que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que é isso? É inexplicável. Aí o autor colocou lá como uma tal maneira, porque ele não tinha uma palavra certa para definir que amor é esse. E esse amor ágape, irmãos, é o próprio Deus que ele tem e ele também nos dá. Não é à toa que você lá lê em Gálatas, capítulo, se não me engano, capítulo 6, ou é capítulo 5, versículo 22, ele vai falar dos frutos do Espírito. E o primeiro deles é o amor. O amor ágape é gerado em nós, não por nós mesmos, mas é o Senhor que gera em nossos corações. Ele é um amor abnegado, não pensa somente em si mesmo e que realmente se importa com o próximo. Esse é o amor acolhedor que Cristo nos acolheu. Esse é o amor com qual nós vimos que o apóstolo Paulo estava falando para a igreja. Acolhei-vos uns aos outros como Cristo os acolheu. E o princípio de tudo vai ser gerado no amor. Por quê, irmãos? Porque se eu não amar, não vou conseguir, irmãos.
eu não vou ter a intenção, o interesse, o desejo de construir um acolhimento, de construir um vínculo, de construir uma amizade, se o amor não estiver lá. Então, o amor ágape, ele é o amor que tem que ser gerado em nós, ele é o amor principal na área do acolhimento. Porque ele vai amar a pessoa independente de quem ela seja, de como ela esteja. Se é uma pessoa que todo mundo não gosta, o amor ágape vai fazer você gostar dessa pessoa e acolher ela bem. Porque você vai se lembrar, quando eu era daquela maneira também, Cristo não me rejeitou, mas Ele abriu os braços para mim e me recebeu com esse amor. Não era porque eu era uma pessoa boa, que eu fazia coisa certa, não. Era porque o seu amor era inexplicável pela minha vida e pela sua vida. Esse é o amor ágape, esse é o amor acolhedor, qual Paulo está falando para a igreja. É interessante isso, que o primeiro ponto é não termos como nós sermos umas pessoas ou uma igreja acolhedora sem amor. Não existe acolhimento sem amor. O segundo ponto é o Evangelho, que nos ensina a acolher como Cristo nos acolheu. E aqui entra no tema principal da nossa mensagem. Que é isso, irmãos? É acolher como Cristo nos acolheu. O que foi que Cristo fez? Aí nós vamos para os Evangelhos. Eu queria que abrisse Lucas 19, a partir do versículo 1 ao versículo 9. O irmão Everardo pregou no domingo passado sobre essa passagem. A história de Zaqueu. A história de Zaqueu, irmãos, ela traz um exemplo muito nítido de como Cristo ele acolhe as pessoas. Vemos muito o caráter acolhedor de Jesus na vida e história de Zaqueu. Zaqueu era um homem publicano, chefe dos cobradores de impostos. Era conhecido como o traidor da nação. Era conhecido como homem que trabalhava contra a sua nação, devido ao seu ofício de cobrador de impostos. Zaqueu, irmãos, ao nosso tempo, podia ser o pior corrupto que nós pudéssemos enxergar. Assim ele era enxergado no seu tempo pela sociedade. Zaqueu, ele era um homem odiado, desrespeitado, a qual ninguém queria estar perto. Mas certo dia a palavra de Deus diz que Jesus estava entrando por Jericó e uma grande multidão seguia. E aqui eu vejo, irmãos, o caráter de Jesus na vida de Zaqueu. Existe um contexto histórico por trás a respeito dessas entradas de Jesus nas cidades. Na Palestina, na época de Jesus principalmente, existia a respeito de um cortejo. Que era isso? Quando uma figura pública, que o ministério de Jesus já estava no final, Jesus, aonde ele andasse, na Galiléia, na Judéia, em Samaria, o povo conhecia ele, porque o ministério de Jesus já tinha sido muito espalhado. E o povo sabia que Jesus era conhecido também como um profeta, o homem de Deus, e as multidões o seguiam. Nesse momento, os moradores da cidade, existia a questão do cortejo, como uma figura pública vinha à sua cidade. Os moradores saíam para fora e começavam a seguir, porque era uma forma de hospitalidade e honraria. E a palavra de Deus diz que nesse momento Jesus está andando pelo meio da cidade. E a multidão segue. E um homem chamado Zaqueu quer ver quem é Jesus. E a palavra de Deus diz que ele sobe numa árvore para tentar ver se via Jesus. E Jesus, a chegar no local, disse: Zaqueu, desce depressa, e hoje me convém entrar em tua casa. E aqui, voltando ao contexto histórico, irmãos, essa cortesia, os moradores caminhavam com este homem
porque a casa que ele entrasse seria reconhecida por toda a cidade como a casa de honraria, que foi a casa onde aquele convidado especial entrou. É interessante que lá naquela cidade existiam várias pessoas, irmãos, mas Jesus escolhe se hospedar na casa do homem mais odiado da cidade. Jesus escolhe se hospedar na casa do homem que era conhecido como traidor da nação. Jesus escolhe dar maior honraria àquele que era rejeitado por todos. Por quê, irmãos? Porque o Evangelho de Jesus é acolhedor. E Jesus nos ensina a acolher. Não é à toa que quando Jesus está para entrar na casa deles, os homens dizem: olha, ele vai se hospedar na casa de um homem pecador. Nós estamos andando com ele o caminho todinho, esperando que ele entre na casa de qualquer um de nós, ele vai escolher a dele. Vai. Porque Jesus acolhe a quem todos aqueles rejeitam. Porque Jesus está aqui para nos ensinar que ele não faz acepção de pessoas. Enquanto o mundo lá fora não dá nada por você, Jesus está dizendo essa noite: abre as portas da tua casa que eu vou entrar. E lá cearei com você. Porque é isso, irmão. Jesus estava acolhendo Zaqueu. Enquanto muito estava rejeitando ele devido à sua profissão, o seu ofício, Jesus estava abraçando. Jesus estava ensinando a acolher, sem olhar quem, sem fazer acepção de pessoas. Embora o mundo estava dizendo lá fora, criticando ele: vai entrar na casa desse pecador mesmo? Ele vai. Ele diz: eu vou. Sabe por quê? Porque hoje houve salvação nessa casa. Porque esse também é descendente de filho de Abraão. O que é isso, irmãos? É que o ministério acolhedor de Jesus, ele traz salvação. Ele traz transformação para aqueles que o recebem. E o apóstolo Paulo estava falando para a igreja: acolhei-vos como Cristo vos acolheu. Cristo aqui nesse momento, irmãos, ele podia muito bem ter dito: não, Zaqueu é pecador, vou ficar contaminado, entrar lá dentro. Mas ele queria estar lá. Ele se importava com Zaqueu. Embora ninguém se importava, embora todo mundo rejeitasse, ele se importava com Zaqueu, porque para Jesus aquela vida é importante. E o ministério de acolher de Jesus é dessa maneira, irmãos. E Jesus, você vai ver na Bíblia por muitas vezes, ele faz essas quebras, irmão, de protocolo, de divisões. Porque o nosso Deus, ele é um Deus acolhedor. Ele é um Deus que se importa. Certa vez Jesus estava em certo local escrevendo no chão, e alguns homens e doutores da lei tentam armar algo contra ele. E algo acontece: eles pegam uma mulher presa, prendem ela em adultério e levam até Jesus. E a palavra de Deus diz que pedem para Jesus julgá-la. E o texto diz que Jesus, ainda escrevendo no chão, olha para eles e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E o texto diz que dos mais velhos até os mais novos, todos soltaram as suas pedras e foram embora. E chegou o momento que só estava Jesus e a mulher. E eu tenho certeza que Jesus não tinha pecado, não. Ele podia lançar quantas pedras ele quisesse. Mas Jesus, ele acolheu aquela mulher. Ele olhou para ele: olha, o povo estava prestes a te condenar. Tu estava prestes a morrer. Mas vem até aqui que eu te acolho. Eu tenho perdão para a tua vida.
Eu tenho restauração para a tua vida. E aquela situação que era de morte se tornará uma situação de vida e mudança de vida, porque Jesus ele veio para acolher aqueles que todo rejeitam, aqueles que até outros desejam matar, mas Jesus ele vem e acolhe e transforma, porque o Evangelho de Jesus é um Evangelho acolhedor. E por último, irmãos, para concluir, devido ao tempo, eu vejo também na vida da mulher samaritana. A palavra de Deus diz que Jesus ia passar lá em João 4 por Samaria, e os discípulos vão na frente para comprar mantimento, comida, e Jesus fica sentado perto do poço. E a palavra de Deus diz que chega uma certa mulher para tirar a água do poço, e Jesus chega até ela e pede água. É interessante, irmãos, que todo o contexto histórico por trás ali tem toda uma situação. A primeira, jamais um homem iria conversar com uma mulher estranha, que quebraria todo o protocolo da época. Segundo, principalmente um rabino como era Jesus. E terceiro e principal, ainda mais um judeu e um samaritano. Aí você vê Jesus, judeu, rabino, filho de Deus, pedindo água para a mulher samaritana. Que é isso, irmãos? Jesus estava gerando uma situação onde ia gerar um acolhimento futuro. E ela fala: olha como tu judeu me pede água, eu sendo mulher samaritana. E Jesus naquele momento diz: olha, se tu soubesse quem te pede águas, é tu que me pediria, e eu te daria a água da vida. O que é isso, irmãos? Jesus nesse momento está gerando uma situação de acolhimento para aquela mulher. Está gerando um momento onde Ele quer transformar a vida dela, onde Ele quer trazer uma nova vida para a mulher samaritana. E não é à toa que continua a conversa dele com ela. E ela diz: Senhor, dá-me sempre dessa água. E eles continuam a falar, e é interessante que Jesus se revela. E ela diz: olha, eu sei que o Cristo virá, nos ensinará todas as coisas. E ele diz: olha, sou eu que falo contigo. Que é isso, irmão? Jesus, ele está se importando com aquela mulher samaritana. Ele está acolhendo aquela mulher samaritana. Por que, irmão Wagner, ele está fazendo isso? Porque quando Jesus lá na frente revela como estava a situação da sua vida. Era uma mulher que tinha vivido 5 casamentos, tinha divorciado 5 vezes, estava vivendo em adultério com um marido que não era dela. Era uma mulher, provavelmente, que de várias formas procurava uma aceitação, mas não encontrava. E ali ela vivia dia após dia procurando outros amores, outras paixões. E Jesus chega naquele momento para trazer aquilo que trazia o seu coração, a sede. O seu coração sedento por aceitação, sedento por vivenciar um amor verdadeiro, por vivenciar não um amor eros passageiro, mas por vivenciar um amor ágape, o amor de Deus para com nós. E Jesus, não é do que Ele oferece a água da vida, a qual qualquer um de nós se beber, nunca mais terá sede. O que é isso, irmãos? Jesus naquele momento estava oferecendo, irmãos, a salvação para a vida daquela mulher. Lá em João 8 ele vai dizer que água é essa. Essa água é o Espírito Santo que há de vir sobre você. E aquele que tomar nunca mais terá sede. Por que, irmãos? Que sede é essa? Nós temos um costume muito comum de dizer assim: nós
tem um buraco do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher. E era isso que Jesus estava dizendo. Eu tenho água viva para você. O que é água viva, irmãos? No contexto histórico, original hebraico, é como se fosse um olho d'água. Alguém que já tiver cavado um poço alguma vez na vida, atrás de água, de lá vai começar a jorrar água viva. E essa água viva, ela não cessa, ela não se acaba, irmãos. E ela vai jorrar, ó, por toda a vida. Por isso que Jesus estava dizendo, olha, se tu beber, tu nunca mais vai ter sede. Por quê? Porque ela vai jorrar, não vai parar, ela vai levar toda a sua vida, ela vai encher toda a sua vida. Você nunca mais vai precisar preencher esse vazio no seu coração com outros amores, porque o amor do Senhor Jesus vai estar derramado e ele não cessa, é como uma água viva que jorra até o trono de Deus. E o que é isso, irmãos? É o caráter de estar acolhedor de Jesus. É Jesus nos ensinando a acolher. É Jesus olhando para o sistema da época que trazia divisão e ele chegando lá para quebrar a divisão. Enquanto ninguém chegaria para falar com aquela mulher, principalmente o judeu, está lá Jesus chegando e trazendo vida para a vida dela. E aí está lá Jesus acolhendo. Por quê? Porque Jesus ele se importa. Porque Jesus ele nos ama. E ele também te ama. E devido ao tempo, irmãos, só para concluir, que essa noite nós viemos parar para pensar um pouco que amor nós temos compartilhado ou acolhido outras pessoas. E você pode até pensar, irmão Vaguinho, eu não tenho isso. Amém, irmão. Mas que a partir de hoje você ore a Deus pedindo: Senhor Jesus, me ensina a acolher como o Senhor acolheu. Senhor Jesus, faz transbordar no meu coração esse desejo, esse amor que vem do alto, Senhor, vai gerar em mim. Porque é dessa maneira que eu vou acolher como o Senhor acolheu. Como o Senhor me acolheu, que também eu não merecia. Mas o Senhor teve misericórdia e trouxe salvação para a minha vida. Aleluia. E aqui nos agradeço pela oportunidade em nome de Jesus.